a candidata obreira Cristiane vai estar fazendo uma breve oração. E nós assim vamos estar trazendo uma palavra do coração de Deus ao teu coração, amém? Eu quero te pedir, você que está em casa, tome posse do seu exemplar bíblico. Se puder adiantar, abre no terceiro evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 5, a partir do versículo 1. Rapidinho, amém? Se prepara aí, ela vai estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, entrego esta noite nas suas mãos, entrego os irmãos que estão em casa, que agora é hora da palavra, que nada venha tirar a concentração deles, que eles possam ser alimentados nessa hora, meu Pai. Toma eles, toma o vizinho da esquerda, toma o vizinho da direita, e toma sua providência nos lares, que muitos possam ser alcançados por essa palavra. É que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus, amém. Oh, glória a Deus. Abre comigo aí, Lucas, no seu capítulo 5, versículo a partir do versículo 1, que tem descrita a sua descrição, subtítulo A Pesca Maravilhosa. Aleluia. Capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e se rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros ao outro barco, para que fossem ajudados, e foram, e encheram ambos o barco, ao ponto de quase irem a pique. Olhe para cá, em nome de Jesus. Toda atenção nesse momento é pouca. Preste atenção. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: quando eu penso que é o meu fim, Jesus vai liberar uma palavra para o meu recomeço. Não, isso é com fé. Quando nós achamos que é o nosso fim, Jesus entra com recomeço para mostrar que Ele está no controle da história. Você crê nisso? Então dá glória do tamanho da tua fé. Porque se tu é crente, tu vai glorificar onde você está. Você vai glorificar em casa. E os teus vizinhos vão saber que tem crente aí nesse lugar. Aleluia. A palavra de Deus, ela vem anunciar, através dessa pequena narrativa, eu quero ser breve, que Jesus, em certa feita, andando próximo ao lago de Genezaré, ele avista ao longe 2 barcos. E ele observa que os barcos retornavam ao início à praia. E ele vê que Pedro e seus amigos lavavam a rede. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu daria o seguinte título: as ferramentas de um pescador na mão de um Deus que é provedor. Presta atenção. Jesus, ele não erra e ele não observa ninguém em vão. O Senhor observava Pedro, um homem valente, um homem trabalhador, que de madrugada acorda com seus amigos em busca da sua necessidade. Mas a Bíblia diz que, indo buscar o que precisava e se esforçando para alcançar o que não conseguia, eles retornam para onde começaram, mas com as mãos vazias. Preste atenção numa coisa. Nós sabemos que a rede era o instrumento ou a ferramenta, uma das ferramentas principais para poder fazer a pesca, ou seja, para alcançar o que eles foram buscar. Ferramenta eles tinham.
que não acrescenta na minha rede. Jesus, ele presta atenção, ele só fala com eles para poder voltar ao mar, a Simão Pedro, depois que ele limpa e lava a rede. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca vai me prover a um milagre com a rede cheia daquilo que não presta. Presta atenção nisso. Jesus, ele nunca vai me mandar retornar ao lugar da minha frustração para voltar com resultado se a minha rede está contendo coisas que não acrescentam na minha vida e vai impedir de eu alcançar o que eu busco. A Bíblia diz que só depois que eles lavam a rede e tiram, presta atenção, o que não era ou não poderia estar na rede, que não era alimento, que não ajudaria a uma nova pesca, Jesus os contempla e diz: olha, Pedro, posso conjecturar, pega a rede e entra no barco. Aonde tu quer chegar, pastor? Vou te dizer. Quando Pedro foi com seus amigos, ele não conhecia Jesus. A Bíblia diz que durante toda uma noite ele lança a rede e não pega nada. Eu começo a te dizer que para poder buscar o que se quer, tem que ter força. Ferramenta de pescador. Segunda coisa, para alcançar o que quer, tem que ter coragem. Porque não é qualquer um que acorda de madrugada para se lançar em situação perigosa para alcançar o que quer. Terceira ferramenta que ele tem: ninguém alcança nada sozinho, porque ele teve amigos para poder buscar com ele o que ele precisava. Deus sempre vai levantar pessoas com o mesmo propósito para estar dentro do teu barco, para poder alcançar aquilo que você almeja. Ele tinha força, ele tinha conhecimento, ele tinha amigos, ele tinha o barco, ele tinha a rede. E o que faltou? O peixe. Porque nem sempre eu tendo todos esses instrumentos, eu vou alcançar o que eu preciso. Por quê, pastor? Porque um dia Jesus, ele vai permitir a gente ir e voltar do jeito que foi, para ele poder entrar na nossa história e mostrar que não é só pela força do nosso braço. Porque quando a gente vai e não consegue, mas Jesus, ele entra e provê milagre a favor de quem voltou frustrado, a favor de quem voltou machucado, só para mostrar que ele é Deus que faz a diferença quando está na vida de alguém. Pedro vai, e da forma que vai, ele volta. E desgastado por não ter pego nada. E Jesus está só observando Pedro e seus amigos. Quando a gente não consegue o que quer, a gente pode até querer abandonar ou perder a visão do que precisa. Mas uma coisa, Jesus nunca nos perde de vista. A primeira coisa que acontece para ver milagre, a Bíblia diz que Jesus observa e faz convite. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Você pode ter barco, querido. Você pode ter amigo. Você pode ter rede, você pode ter força, você pode ter até técnica para poder buscar o que você precisa. Mas se tu tem buscado e não tem conseguido, está na hora de deixar Jesus entrar no barco. Está na hora de deixar Jesus entrar no teu barquinho para fazer a diferença na tua vida. No momento da maior frustração, Jesus entra. E te digo mais: quando alguém lava a rede, está querendo dizer ponto final. Final de pescaria. Ponto final. Aqui eu não volto mais. Ponto final. Não vou tentar mais. Quando Pedro lava a rede, limpa a rede, junto com seus amigos, sabe o que ele estava querendo dizer? Por hoje eu permaneço de cabeça baixa e não volto mais para buscar o que eu preciso. Só que tem um problema: Deus não trabalha com quem é covarde. Quando você determina que é o teu final, que você não vai buscar mais, que você não vai se lançar mais, que você não vai se esforçar mais, Jesus olha para mim, para você e diz: ei, pega essa rede, volta para o barco. Primeiro lugar, aonde você voltou de cabeça baixa,
que nem tudo é pela força do nosso braço, mas é mediante a nossa fé, pela palavra que a gente ouve. E Jesus começa a ensinar através da palavra. Querido, se eu ouço a palavra e não dou liberdade para aprender, fica difícil para o milagre acontecer. Jesus ali estava falando e separa Pedro em particular dentro do seu próprio barco. Por quê, pastor? Porque se eu não deixar Jesus entrar para ter particular comigo, eu vou continuar frustrado do jeito que eu vim. Há momentos que Deus vai prover amigos, mas vai ter momento que Ele vai ter particular comigo e com você, para poder nos ensinar que Ele é Deus ao nosso favor. Interessante que, quando Jesus entra no barco de Pedro, a história de alguém que estava frustrado, cabisbaixo, machucado, já começa a ser mudada. Por quê? Porque quando Pedro retorna sem nada, ele ouve muita gente perguntar por aquilo que ele não alcançou. Só que quando Jesus entra no barco, Pedro se cala e quem começa a falar é Jesus. Presta atenção, vai ter um momento para alguém falar daquilo que você não alcançou, mas com Jesus no teu barco, vão ter que ouvir Ele mandar você nessa rede aonde você não pegou nada. Jesus, ele olha para Pedro e a multidão que estava na praia observa Pedro e Jesus. E sabe o que acontece? Jesus, entre palavras, ele libera Pedro. Ele não fala Barnabé, José, Genésio, Pedro. Porque quando nós damos a liberdade para poder ter intimidade, Deus, ele vai te direcionar para o lugar que ele vai fazer um milagre na tua vida. Jesus, em particular, ele olha para Pedro. Quero dizer que ele olha fica nos olhos de Pedro e fala: Pedro, segundo a minha palavra. Porque Pedro, quando saiu de casa, ele falou para alguém: hoje vai dar peixe. Só que tem coisas que a gente acha que vão acontecer, mas em Jesus não acontece. Só que quando Jesus entra, quem libera a palavra, quem manda no céu, na terra, no mar, ele olha para Pedro e fala: Pedro, ô Pedrão, presta atenção. Até aqui falaram, perguntaram quanto você não trouxe. Até aqui, o que você falou que ia voltar com aquilo na mão, não aconteceu, mas agora é debaixo da minha palavra que acontece. Sabe por quê? Geralmente, os pescadores vão para alto mar à noite, porque ninguém que busca o que quer, busca coisa pequena. Porque somente à noite, em alto mar, em águas profundas, que estão grandes peixes. Na beira da praia, tu vai pegar piada. E se der sorte, pega um peixe grande. Se a maré tiver para peixe. Durante o dia, os peixes já têm a probabilidade de ir para águas profundas. E durante o dia, Jesus entrando no barco, quando não havia probabilidade de mudança, ele fala: é segundo a minha palavra, não é segundo a sua. Eu começo a entender que no campo, da onde eu via que haveria inexistência, Jesus fala que vai gerar a providência. Aonde eu diria que não acontece milagre, é onde a palavra vai operar o milagre a favor da obediência que eu tenho à palavra que eu recebo. Pedro, segundo a minha palavra, lança a rede. Pedro, ele pega a rede e lança. E justamente aonde não daria peixe. É justamente aonde você acha que não vai acontecer que Jesus vai operar. É justamente aonde você acha que a providência não vai vir, é de lá que Jesus vai gerar. É justamente aquela pessoa que você menos esperou que Deus vai mandar te abençoar. Porque quando você está debaixo da palavra, Deus vai gerar aonde não existia, para mostrar que Ele é Deus. Ele é, rapaz. Ele é, e não tem como mudar isso. A Bíblia, ela enfatiza que Pedro, ao lançar a rede,
frustração dele? Teve que ouvir o barulho da providência chegar. Porque quando você age segundo a palavra, você pode não estar vendo, mas alguém já vai estar ouvindo que a providência está chegando. Presta atenção, vamos agir pela rede. A rede, para poder pegar peixe, ela tem que afundar, rapaz. Presta atenção, por que ela afunda? Para pegar com profundidade. Nem sempre o que eu acho que é pro meu mal, é pro meu mal. Tem coisas que Deus está permitindo descer para poder anunciar que quando subir volta com providência. Às vezes tem alguma área da tua vida que parece que desceu e Jesus está falando assim: vou fazer o sino tocar, logo logo vão saber que a providência chegou. Tu pode não estar vendo, mas já tem gente sabendo que a providência é certa. Tu pode não estar vendo, mas a providência é grande na tua narrácia, na tua vida. Tu pode não estar enxergando, porque tu lançou a rede para uma profundidade e Deus está gerando coisa grande ao teu favor. Obedece. Se Deus não dá, tu faz. Se Deus falou, tu entra. Se o Senhor falou, Ele garante o teu milagre. A gente confunde entre obedecer e ver. Você que já pescou, quando lança a rede, você não vê. Você vê? Não. Só que o sino na rede já é o alarde que você pegou alguma coisa. Se tu ficasse na beira e não obedecesse, não deixasse Jesus entrar no teu barco, Pedrão, tu não pegava nada. Tu voltava para casa de cabeça baixa e com a rede vazia. Graças a Deus, eu tenho certeza que hoje Jesus está entrando no barco de alguém. Graças a Deus, eu tenho certeza que Jesus não te escolheu em vão, porque Ele sabe que a ferramenta da rede está na tua mão. Graças a Deus, eu tenho certeza que a partir de hoje, aonde for um campo de frustração, você vai lançar segundo a palavra dele e vai alcançar a providência que está buscando. Como ele é fácil, é. Ela é bruta, calabra, xandarábia. Ei, daquela vez não deu certo porque Jesus não estava no barco. Tu está entendendo isso? Porque quando determina o final, Jesus ele entra para poder mostrar que ele é poderoso para gerar um recomeço. A Bíblia diz que Jesus, quando olha, não vê um barco, vê dois. Ou seja, não era só Pedro e não eram os seus amigos somente que estavam no mar, buscando o que precisavam. A Bíblia não diz se o outro barco tinha pego alguma coisa, mas a Bíblia diz que quando Pedro ele obedece, até quem observava Pedro teve que vir para poder ajudar a puxar a rede, e o que tinha na rede, Pedro encheu os dois barcos. O que tu quer dizer, pastor? Até quem não estava dando nada e te observando vai ter que vir receber a providência da rede que você lançou pela obediência da palavra liberada para a tua vida. O barco observava e até então não se chegava. Só que quando Pedro puxa a rede, a Bíblia afirma, sabe o que? Que era muito peixe, ao ponto de encher os dois barcos, ao ponto de ser tanto peixe, que quase os dois iam a pique, ou seja, quase afundaram. Porque quando Deus, ele encontra a obediência no coração de alguém que precisa e se lança, ele não te dá coisa pequena, ele acrescenta coisa grande. E quem te observava? Não se espante que quem poderia te dar uma mãozinha e não te ajudou vai ser quem Deus vai trazer para poder contemplar o que está na tua rede. De repente, alguém que poderia ter te ajudado não te ajudou, vai ser quem Deus vai permitir se a chegar para poder ainda receber da tua pescaria. Quando eles puxam a rede, a Bíblia diz que só tinha peixe grande. Aí eu te pergunto, até quando você vai tentar por conta própria? Vai voltar de cabeça baixa e não vai deixar Jesus entrar no teu barco. Não adianta eu ouvir e não obedecer a palavra que está sendo falada para mim. Pedro tinha opções. Ele poderia ouvir mesmo com Jesus no barco, porque tem gente que tem Jesus no barco. Só que não dá importância ao que ouve. Porque para lançar a rede,
no teu barco. Obedece o que ele está mandando, porque você não vai voltar do jeito que você foi. A partir dessa noite, em nome de Jesus, isso é para quem tem fé. Obedece, porque vou ter que ver a providência de Deus na tua vida. A partir de hoje, se lança, porque até quem não dava nada vai comer do peixe que veio na Madacandorá, Reprosas, Muro, Monteré, Rica, Labada, Choro, Montecamanácia, vai ter levada subdércia, vai ter que ver, vai ter que alatear, que não prefaz, vai ter que receber do que vem na tua mão. Vai. Até ajudou, mas o peixe estava na rede de quem? De Pedro. Tu está entendendo esse negócio? Você está compreendendo o que o Senhor está falando comigo e com você? Pastor, não está tendo culto. Tu é a igreja. Claro que a Bíblia diz que devemos ter um interesse espiritual. Nós devemos ter um pastor. Nós devemos fazer parte de um corpo onde o cabeça é Cristo. Devemos ser membro. Só que nós não estamos fazendo culto presencial, não é porque nós não queremos. É porque nós obedecemos. E a providência só vem para quem obedece. Está entendendo? A Bíblia diz que quando Pedro, analisa comigo, ele retorna para a beira da praia. Imagine como pastor aqui. Quem virou para ele e falou, voltou sem nada, se aproximou para ver que ele voltou com muita coisa. Para de se importar porque alguma coisa antes não deu certo. Se prepara para a novidade, porque até quem falou daquilo que você não alcançou vai ter que ver o que Deus coloca na tua mão. Tu está entendendo isso? Para de se importar com os fofoqueiros que só vivem na beira da praia. O que tu quer dizer, pastor? Porque o mesmo que estava se coçando para anunciar a tua derrota, vai ter que anunciar que Jesus está no teu barco, e por conta disso você pegou grandes coisas na rede. Para de rebater com esses fofoqueiros de beira de portão. Vou abrir tudo, hoje eu vou falar. Porque eles vão ter que chegar e ver a quantidade de vitória que Deus está colocando na base. Reparte a palácia, está colocando a tua mão. O tempo que tu perde, rebatendo o fofoqueiro, é o tempo que tu ganha, obedecendo e puxando a rede da tua providência. Os mesmos que estavam na beira, criticando Pedro porque ele não pegou nada, de repente eram os mesmos que vieram no outro barco para poder receber da sua pescaria. O que tu quer dizer, pastor? Quando Deus te der, Ele vai te dar para sobrar. E o que eu faço, pastor? Alimenta quem abaixou, quem olhou para tua cara e falou que, meu Deus, que você deve ter uma vida de frustração. Dá um peixinho para ele, tá? Vai te fazer falta, não, olha para a tua rede. E deixa eu te dizer, o mesmo Deus que proveu hoje na tua pescaria, Ele ainda está no teu barco. E aonde Ele mandar você lançar, a quantidade que vai vir é para surpreender quem está te vendo. Vai ter pessoas que irão se surpreender com a mudança da tua história. Só porque Jesus te liberou uma palavra e você obedeceu, lançou a rede. Terão pessoas que irão se espantar, porque viram você ir por um caminho e voltar frustrado, mas terão que enxergar você retornar do mesmo caminho abastecido. Tu está entendendo a diferença de quando Jesus está e não está no meu barco? Tu está entendendo a diferença quando Jesus está no meu projeto e quando Ele falta nele? Porque de fato, eu posso entender pela palavra que Jesus já estava na beira da praia observando Pedro há muito tempo. Ei, não fique esperando o convite não, rapaz. Se tu está vendo Jesus observando, convida ele para o barco. Porque tem gente que está sendo observada, Deus só está esperando uma palavra. Uma palavra sair da tua boca. Porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. E se abrires, entrarei. Eis, Deus não vai arrombar a porta.
Você que tem que convidar ele para entrar. Convida ele para entrar no teu trabalho. Convida ele para entrar na tua casa. Convida ele para entrar no teu relacionamento. Pastor, o que tu quer dizer? A área que você voltou frustrado é a área que Jesus vai entrar para restabelecer e fazer um milagre acontecer na tua vida. Vai, Jesus ele entra. E a multidão contrária observa. Porque foi na área profissional que Pedro voltou frustrado. Só que quem vê Pedro voltar, já começa a observar que ele tinha no seu barco uma presença diferenciada. Quem? Jesus. Porque quando Jesus está com a gente, tem pessoas que já sabem que a gente está na presença. E aonde tem a presença de Deus, tem